Chegou a hora do Achamos em Minas. A Luciana Catarrira, risadinha, vai mostrar as belezas de Matozinhos. Cidade que fica pertinho de Belo Horizonte, um lugar cheio de belezas, histórias e cultura. Mochila nas costas e bora em busca de mais um destino. Desta vez pegamos a MG 424 e a 47 quilômetros de BH. Achamos Matozinhos, conhecida por suas descobertas na paleontologia, arqueologia e espeleologia. A cidade chama a atenção pela sua rica história, cultura e belezas naturais. E o melhor disso tudo está pertinho de BH. Dá para dar um pulinho aqui e desfrutar dos encantos dessa pequena e pacata cidade. Vamos lá comigo conhecer um pouquinho mais de Matozinhos? Com uma população de aproximadamente 36 mil habitantes, Matozinhos faz parte do circuito turístico das grutas e é uma daquelas cidades gostosas para darmos uma caminhada e explorarmos sua história. O seu centro histórico, por exemplo, é um tesouro para ser apreciado. Destaque para a antiga estação. Lugar bem preservado que guarda histórias e recordações. E foi lá que conheci o Francisco, carinhosamente conhecido como Chico, que é professor e apaixonado por Matozinhos. Chico, e pelo que eu estou vendo até agora, Matozinhos tem muita história para contar, né? Tem sim, Luciana. É uma cidade, né, da região metropolitana aqui de Belo Horizonte, né? Cujo surgimento com a questão colonial, o bandeirismo, né? Então aqui é uma cidade histórica, né? Como todas as outras de Minas Gerais, ela teve também o seu período inicial a partir de 1695, né? Com o bandeirismo, e a partir de 1774 nós tivemos aí os primeiros povoamentos. E aqui nesta cidade, em 1895, né? A gente teve a chegada dos trilhos da ferrovia. E com isso a gente conseguiu ver um bairro todo ser edificado, né? Construções que vocês vão ver aí bastante interessantes, né? E enfim, a partir da ferrovia essa cidade também teve um crescimento vantajoso. E entre curiosidades e particularidades da cidade, o Chico nos deu algumas dicas de lugares que devemos conhecer em Matozinhos. Começando, claro, pela antiga estação, que hoje abriga o Memorial de Matozinhos. Aqui é o lugar ideal para entendermos um pouco da história da cidade. Aqui nós temos a história do município desde as artes rupestres, né? A teoria dos homens primitivos, das cavernas, tá? Aqui todo um acervo da rede ferroviária, em que temos os staffs. O que eram os staffs? Eram os controladores dos trilhos, porque a nossa estação ela tem um pátio, né? Então aqui ele controlava para o estacionamento ou então controlava para o tráfego que seguia para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O acervo do memorial é riquíssimo. Aqui encontramos diversos documentos, como controle de entrada e saída de passageiros, poesias, bilhetes de embarque, relatos e fotos que contam um pouco dessa época, como o primeiro chefe da estação, maquinistas, a primeira cimenteira da cidade e, claro, as personalidades. Desta forma, entre personalidades, passado, tradições, lembranças e histórias, voltamos no tempo neste memorial, nesta antiga estação que um dia já foi o coração de Matozinhos. E lá fomos nós, seguindo a dica do Chico, para o Memorial Agripa Vasconcelos. Médico e apaixonado pela literatura, Agripa escreveu diversos livros desempenhando um papel fundamental no resgate da memória de figuras notáveis da história de Minas, como Dona Joaquina de Pompéu, Dona Beija de Araxá e Chica da Silva. Esse acervo ele foi doado, né, pela família do senhor Agripa Vasconcelos, na verdade pela filha dele, Dona Mara Vasconcelos Mancini. Nós temos aqui alguns painéis, né, que eles contam um pouco dessa linha do tempo da vida do Agripa e dos seus escritos. Aqui nós temos alguns
exemplares, né, aliás, temos todos os exemplares aqui, desde 1920 e até o último que foi lançado em 2018. O único livro dele voltado para o público infantil é As Jabruzas da Comadre Raposa. E além dos livros, né, nós temos aqui também os instrumentos que ele utilizava enquanto médico, né, porque ele foi também um grande médico. E além, né, do nosso Agripa Vasconcelos, Matozinhos é uma terra de gente alegre, receptiva. Nós temos outras personalidades, como Caio Martins, o escoteiro mirim do Brasil, e pessoas anônimas que fazem da nossa cidade um lugar muito bacana de se conhecer. Com certeza, as pessoas daqui tornam Matozinhos uma cidade muito especial. Pessoas carinhosas e receptivas. Uma delas que conheci foi o Alice, curador do Museu Histórico Adjuaiê. O museu, aliás, é visita indispensável para quem passa por aqui. E vocês estão na sala principal do Museu Histórico Adjuaiê de Matozinhos, que reconta a história do município a partir de outra perspectiva, né? Antes a gente só tinha a história a partir dos bandeirantes, então a gente vem trazendo essa potência do que foi as pessoas escravizadas aqui, basicamente ali no distrito de Mucambeiro. E a gente começa aqui nessa sala falando da potência da história do povo negro, e aqui nós temos as mulheres. O museu ele é basicamente matriarcal, então ele vem falando dessa potência da mulher enquanto empreendedora e como uma peça de engenho da economia do Brasil, ainda do Brasil Império. Essa é a nossa sala de joias. Então aqui a gente conta a potência dessas pessoas enquanto a engrenagem da economia, mas acima de tudo como eles foram tão resilientes e ajudaram a construir o Brasil além do sangue da própria escravidão. O Museu Histórico Adjuaiê de Matozinhos é o único em Minas Gerais que detém esse acervo de joias de crioula. Então aqui nós temos alguns objetos que pertenciam a essas mulheres e que elas usavam como sinônimo de liberdade, mas acima de tudo de força e de resiliência, que conseguiram passar por esse processo de escravidão. Então nós temos um cata-migalha todo em prata, balangandãs, joias, anéis, ex-votos, esse balangandã de ouro e esse de prata. Elas mandavam cunhar como que elas conseguiam pagar a liberdade, ainda como escravas de ganho. Vendendo o quê? E depois desse processo, depois que elas estavam livres, elas mandavam cunhar em prata ou ouro o que elas vendiam nos seus tabuleiros. E aí surge então o balangandã. Por isso que hoje as pessoas falam que quem tem muito balangandã é quem tem muito dinheiro, se mexe muito, porque quando elas andavam pela cidade, o barulho era muito típico, quer dizer que ela tinha muito balangandã, né? Ou seja, muito ouro ou muita prata na cintura. O museu é incrível, uma visita tocante de muita reflexão. Indico para todos que passarem por aqui. Bem, depois de tanta história, foi hora de seguirmos nosso roteiro. E agora vamos descobrir as belezas naturais daqui. Pegamos um trecho de aproximadamente 10 quilômetros de estrada de terra e chegamos a um dos principais pontos turísticos de Matozinhos, o Parque Estadual da Cerca Grande. O Parque Estadual da Cerca Grande é uma reserva que nos oferece grandes surpresas. Além de suas belezas naturais, claro, também encontramos pinturas rupestres muito bem preservadas e uma gruta maravilhosa. O parque é um dos berços da paleontologia e arqueologia brasileiras. Logo na entrada encontrei a Amanda, que é agente ambiental de parque e foi quem me levou para conhecer diversas curiosidades daqui. Bem-vindos ao Parque Estadual da Cerca Grande, que é uma unidade de conservação que é gerida, pelo Instituto Estadual de Florestas, o IEF. Ela foi criada, para proteger as belezas naturais e riquezas, históricas, arqueológicas, espeleológicas. Então a gente tem esse grande maciço calcário aqui, que é tido pelos pesquisadores como o maior edifício kárstico da região. A estimativa de altura desse grande edifício kárstico é de mais ou menos 60 metros
de altura. Então é bem grande, é magnífico. É maravilhoso, né? Todo mundo que passa por aqui. O Peter Lund, ele foi um naturalista, né, dinamarquês, e que ele também esteve aqui no Parque Estadual da Cerca Grande. Pelos registros dele, ele disse que quando ele avistou pela primeira vez esse belo maciço calcário, era como se ele estivesse diante de um vestusto palácio de gigantes. Realmente é de impressionar. E a gente se sente pequenininho diante desse monumento natural. E lá fomos nós, guiados pela Amanda, para conhecer um pouco mais do parque. Bom, então aqui é o segundo sítio arqueológico, onde tem as primeiras pinturas rupestres, né? Os primeiros vestígios arqueológicos, né? Deixados pelos homens primitivos. E também o sítio arqueológico, onde foi retirado, né, fósseis humanos aqui em posição fetal. Foi tirado 4 corpos e estavam colocados como fossem sepultados mesmo. Então poderia ser um cemitério, né, desses homens pré-históricos. Então o local sagrado, esse local aqui, para eles. Foi colocado muitas pedras em volta, né, dos corpos, dos sepultamentos e cinza, muitas cinzas de fogueira ao redor desses sepultamentos. Então é um local sagrado, onde tem bastante pinturas rupestres e pinturas rupestres que estão sobrepostas. O que significa? Significa que tem mais de um povo, né, que passou aqui e fez essas pinturas. Os fósseis e objetos retirados daqui estão distribuídos em alguns museus do Brasil, no Museu do Homem de Paris e em Copenhague. Lembrando que o Parque Estadual da Cerca Grande, ele foi tombado pelo IPHAN em 62 pela grande importância dos grandes achados encontrados aqui dentro desse parque. Saindo do parque, fomos conhecer o Mercadão da cidade. Então, Gil, o Mercado Municipal é um dos grandes atrativos de Matozinhos, né? Sim, esse mercado foi inaugurado em 2020. E ele tem muita atração como artesanato, área de alimentação, um restaurante muito bem estruturado. Vários finais de semana tem música ao vivo. Então está sendo um ponto da cidade. De vez em quando chega aqui até especial para conhecer o mercado de Matozinhos e fica encantado. Fico muito orgulhoso de ter esse patrimônio na minha cidade, que eu adoro muito. Beleza, então agora vamos lá para a gente conhecer um pouquinho dos gostos e dos artistas do mercado, né? Sim. Então vamos lá. Entre diversos atrativos, batemos um papo com as artesãs daqui. A Dora, por exemplo, faz esses bebês de tecido que são uma graça. Eu era louca para ter boneca, mas você sabe a boneca que eu tinha? De cabelinho de milho. Eu pegava a espiga de milho e era a minha boneca. Aí eu mesma fiz curso. E fui aprendendo. Eu faço elas, a maioria são bebês. Aí eu procuro fazer os detalhes, dedinhos. No pezinho também eu faço os pezinhos, tiro a chupetinha também. E com esse mesmo carinho, a Solange confecciona as suas bonecas africanas. Hoje é minha paixão. Eu faço muitas delas durante a semana. Ela é feita toda de tecido, né? E eu ponho um pezinho nela, que você pode usar como peso de porta, colocar num aparador. E elas são lindas mesmo, super delicadas. Mas bem, claro que se estamos na feira, algo não pode faltar. Juliana, senti esse cheirinho de longe. Quem vem na feira tem que comer pastel, não tem? Com certeza. Então me conta uma coisa, o que esse seu pastel tem de especial? Ó, o que tem de especial que a gente faz, nós mesmos fabricamos a massa, a gente faz ele na hora quentinho, né? E que a gente utiliza o óleo de algodão, que ele, né, ele oxida menos. Mas não é só isso não, dá uma olhada no preparo e no tamanho do pastel. E com direito a um brinde com caldo de cana. Oh, beleza!
Matozinhos é uma pequena cidade, mas que nos oferece grandes surpresas. Andar por aqui e descobrir seus encantos é uma delícia. Agora, bora finalizar com uma tradição daqui. Um brinde com caldo de cana vendo este pôr do sol maravilhoso.